Quero saudar mais uma vez a todos os irmãos com a paz do Senhor. Hoje quero trazer mais uma live aqui para vocês, falando um pouco sobre essa palavrinha que eu coloquei aí, domínio próprio. Domínio próprio. Você tem? Será que eu tenho? Porque muitas das vezes existem coisas, fatos na nossa vida que eu creio sim, eu creio muito que Deus permite nos acontecer, por mais que sejam pontos negativos, por mais que sejam fatos negativos, mas eu acredito que Ele permite nos acontecer para nos ensinar. Usando um exemplo, até mesmo os rapazes que vão ao quartel quando se alistam, eles estão numa preparação para a guerra. Por mais de que, graças a Deus, no nosso país não existe guerras físicas, apesar de que existem muitas espirituais, mas não existe a guerra física, né, propriamente dito, a guerra como Israel lá está enfrentando. Mas esses jovens, esses rapazes, eles são preparados para a guerra. E eles não ficam só dentro do quartel, eles não ficam só nos seus alojamentos, eles saem para campo. E no campo a gente ouve relatos até mesmo deles falando, é bem puxado, é bem pesado. Então tudo isso os generais, os comandantes, os sargentos, os que estão ali sob o comando desses batalhões, eles fazem com que eles passem por isso, não por maldade, mas para prepará-los. E não é diferente com Deus conosco. Então Ele nos leva a campo, nos permite passar por certas situações, mas para que a gente aprenda. Só que infelizmente eu tenho visto muitas pessoas passarem por várias e várias situações e nunca aprenderem. E isso é triste, né, gente? É bastante triste. E eu quero deixar claro aqui para vocês que hoje, falando mais precisamente sobre o domínio próprio, que é o que a gente vê as pessoas perdendo, é a primeira coisa que as pessoas perdem nos momentos que estão em campo, passando por situações, por dificuldades, por alguns momentos, são o que elas perdem logo, perdem facinho. É o controle sobre suas ações, é o controle sobre suas emoções. Deixando claro de que Deus, Ele não nos criou para sermos robôs, não. Até inclusive muitos de nós dizem isso, né? Não, o próprio Deus nos criou com o livre-arbítrio. Sim, com o poder de decisão. Ele apenas nos apresentou dois caminhos e nos aconselhou a seguir o caminho do bem, o caminho da vida, o caminho da bênção. Só que, porém, muitos de nós vai para o outro caminho, né? Da morte, da maldição, do mal. E olha só, gente, por mais que a gente escolha o caminho do bem, por mais que a gente escolha o caminho da vida, por mais que a gente escolha o caminho da bênção, Deus permite nós passarmos por algumas situações, porque Ele não quer também, como eu falei, que nós sejamos robôs, só diga sim senhor, sim senhor, não, Ele permite a gente passar e sentir certas coisas, mas a diferença é quando nós estamos com o Espírito Santo em nós. Por isso que eu quero ler aqui para vocês, para não ficar só com as minhas palavras, até para vocês terem certeza que está na palavra. Eu quero ler para vocês o que diz em Gálatas, capítulo 5. Na outra live eu falei sobre o gozo, que em algumas traduções fala em alegria. Só que, porém, eu digo que é gozo mesmo, porque é algo mais profundo.
que somente Deus pode dar, assim como a paz que excede todo o entendimento. Só Ele pode dar. E nós precisamos compreender essas questões. Mas hoje eu trago para vocês aqui neste mesmo livro, nesse mesmo capítulo, em relação ao domínio próprio. Porque no verso 22 diz assim, que o fruto do Espírito, eu faço assim, apontando para cima, né? Para vocês entenderem bem que esse Espírito não é o humano, é o Espírito Santo. Então, o fruto do Espírito que Ele nos dá, nos faz nós ter nas nossas vidas é o amor, o gozo, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Em algumas traduções diz temperança. E eu tenho outra tradução judaica aqui que diz autocontrole. No lugar da palavra domínio próprio, em algumas traduções diz temperança. E na tradução judaica diz autocontrole. Mas a gente bem sabe que um cristão temperado, uma pessoa temperada, a gente sabe muito bem o que é, né? Também trazendo essa temperança, né? Uma pessoa temperada, a gente sabe que ela não é nem muito salgada, nem sal de menos, né? Ela é na medida certa em tudo. Então isso também nos exemplifica, vamos usar esse termo, para dizer que uma pessoa consegue controlar todas as coisas, dominar todas as coisas, seja até mesmo a forma que ela se veste, a forma que ela fala e até mesmo os seus sentimentos. Mas olha só, gente, algo que eu quero dizer aqui para vocês nessa tarde. O que eu aprendi com o domínio próprio? Que antigamente eu era uma pessoa bastante explosiva. Esse domínio próprio, eu até que tinha muitas das vezes paciência, vamos dizer assim. Mas quando alguém vinha me cutucar, nossa, olha, eu virava Pedro bem ligeirinho, eu já pegava da mão da espada e já decepava nenhuma orelha, eu decepava 2, 3, o nariz e se me deixasse eu decepava mais partes. Eu era assim. Só que depois que eu aceitei novamente a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, não mais, né, as minhas vontades, não mais endeusificando os meus próprios desejos, mas sim me voltando verdadeiramente para esse Jesus que morreu e ressuscitou por amor a mim. Então, olha só, não só a mim, né, mas todos aqueles a quem aceitarem. Então, quando eu me voltei novamente para esse caminho e comecei a estudar essas escrituras diariamente, é interessante, né, irmãos, que Deus permite, mais uma vez eu falo, hoje eu estou sempre atento e vigiando, porque muitas das vezes até tem questões que Deus, pela vontade dele, ele não deixaria acontecer conosco. Mas muitas vezes, até mesmo essas pessoas que abrem brecha para Satanás e, né, como Satanás, o que ele quer? O que o inimigo das nossas almas quer? Quer nos parar, quer nos afligir, quer nos constranger, quer nos fazer retroceder nessa nossa caminhada. Então ele usa essas fragilidades, essas brechas que as pessoas, né, abrem para usar as pessoas contra nós. E é um trabalho, eu confesso para vocês que é um trabalho diário, né, que nós temos que ter. É uma luta diária, porque a própria palavra diz assim, que porquanto a carne luta contra o espírito. Porque eu não vou dizer para vocês, irmãos, que a gente não sente. Por isso que eu falei que Deus não nos criou robôs, a gente sente. Irmã Marta, quer dizer que você sente ódio? Às vezes sim. Irmã Marta, quer dizer que às vezes você fica orada? Às vezes sim. Dependendo da situação, eu fico. Mas a diferença é que eu não sou dominada pela ira. Eu não sou dominada pelos sentimentos negativos.
porque é o próprio Espírito Santo que faz com que eu lute contra a minha própria carne. Por isso que aqui diz, porquanto a carne, as minhas vontades da Marta, era simplesmente esbofetear, era de dizer poucas e boas verdades, mas eu não posso simplesmente sair e machucar as pessoas com as minhas palavras. Por mais que, até mesmo as minhas palavras sejam verdadeiras em relação às pessoas, mas eu não posso muitas das vezes sair jogando isso na cara delas. Porque eu tenho que lembrar que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas são contra as potestades, principados das trevas que agem, como eu disse, nas brechas que essas pessoas abrem. Ele vai e começa a colocar coisas na mente delas, até mesmo fazer com que elas façam e falem coisas contra nós. Mas nós não temos que usar das mesmas armas, porque a palavra nos diz que as armas das nossas milícias não são carnais, mas elas são capazes de destruir fortalezas. Então, por isso que muitas das vezes eu posso até sentir, mas eu não posso fazer. Porque eu tenho que deixar o Espírito Santo vir, e me dar esse domínio e eu dominar esse meu ímpeto de ir querer lá bater e rebater as palavras conforme foi me dito. Porque a palavra também nos diz que nós não devemos pagar o mal com o mal, mas vencer o mal com o bem. Então, eu volto a repetir, irmãos, que tem situações muitas vezes que eu e vocês passamos na vida, que são permissões de Deus para que a gente aprenda com essas situações e consiga vencer o maligno. Porque nós temos que vencer esse maligno. E é com essas armas aqui. Por isso que algumas situações que já me aconteceram ao longo da minha jornada, eu não sabia como agir. Porque eu não tinha o Espírito Santo. Eu não tinha esse fruto que o Espírito nos concede, que um deles é o domínio próprio. Então eu perdia o domínio sobre as minhas ações e já começava a fazer e falar coisas que não deveria. E olha só como o Espírito Santo já estava trabalhando na minha vida, mesmo antes, que cada vez que acontecia isso, vou contar só um dos exemplos para vocês do que já me aconteceu, que um dia eu fui xingar uns alunos e acabei, me descontrolando, porque quem não tem o fruto do Espírito, a gente não tem mais, aquele domínio, o controle sobre essas nossas emoções, e a gente acaba agindo e reagindo, contraditória à palavra. E o que eu fiz? Eu fiquei com raiva daquilo que estavam falando ao meu respeito e eu joguei uma cadeira para cima. Eu peguei uma cadeira e joguei e falei palavras ofensivas, porque eu pensava assim, assim como estão me ofendendo, eu também vou ofender. Adiantou alguma coisa? Não, só a situação só piorou. Houve daí, atritos entre eu e as pessoas. Então ficou algo bastante ruim. E cada vez depois que aquilo passava e eu ia me acalmando, eu ficava envergonhada. Eu dizia, meu Deus, o que foi que eu fiz? Por que que eu agi e reagi dessa forma? Meu Deus, por que que eu não me controlei? E eu ficava pra morrer de vergonha. E o Espírito Santo sempre vinha e me dizia, viu? Quem mandou tu não se controlar? A palavra não diz, não se ireis, mas não pequeis? Quem é que mandou tu se irar e pecar? Controlasse-se, E eu comecei a aprender com essas palavras. Eu dizia, Senhor, é verdade, eu tenho que me segurar mais. Eu tenho que conseguir, lutar contra essa minha carne e vencer. Eu preciso vencer isso. Eu preciso vencer essa minha velha natureza, apesar de que, já nessa época que Jesus estava trabalhando comigo, através do seu Espírito, eu não estava no caminho do Senhor, eu estava desviada.
Mas hoje eu vejo que tudo foram ensinamentos para que hoje eu soubesse entender com exatidão essas coisas e conseguir até mesmo ensinar outras pessoas a também fazerem o mesmo. Deixar essa voz que diz para vocês: não faça isso, segue-a. Não siga os seus intentos, as suas vontades, perdendo o controle, perdendo a temperança, perdendo o domínio próprio. Não façam isso, porque os problemas só irão aumentar. Porque cada vez que eu agia assim, perdia o controle, não tinha o domínio sobre as minhas ações, sobre a minha fala, eu só aumentava os problemas. E depois eu ficava me sentindo ruim, porque daí eu sabia que tinha pessoas que poderiam estar falando de mim e com razão. E eu ficava louca de vergonha em saber que de repente eu poderia encontrar as pessoas na rua, me sentir constrangida. O próprio Espírito Santo faz com que, crie-se brasas vivas sobre a nossa cabeça e fique queimando, dizendo que nós erramos, nós erramos, nós erramos. E eu não sossegava enquanto eu não ia me desculpar com a pessoa. E aí depois eu também, poxa, mas por que eu fiz isso, E aí o Espírito Santo dizia: pois é, então não faça. Que assim não vai ser preciso tu indo lá pedir perdão. Você não faz, não faça isso. Porque eu também me sentia envergonhada, porque, poxa, e cada vez que eu errava lá, ai, me perdoa, mas quando é que eu vou aprender? Então, por isso que o Espírito Santo disse exatamente. Então, se não quer ir toda hora estar pedindo perdão, pedindo desculpa, não faça. Tenha controle sobre tuas emoções. Domina os teus ímpetos. Domina a tua raiva. Se controle. Tenha essa temperança que eu quero que os meus tenham. Seja a diferença. Porque tu agindo da mesma forma, tu não vai ser diferente em nada. Tu vai ser diferente em quê? Só por dizer, só por professar da boca para fora que me serve? E hoje eu sei. Então eu sempre digo assim, olha só, gente. É normal acontecer certas coisas e você sentir as coisas? A gente sente. Nós não somos robôs. Quando nós aceitamos Jesus como o único e suficiente Salvador e buscamos pela presença do Espírito Santo todos os dias, porque como eu disse para vocês, gente, não é só esporadicamente, não é buscar pelo Espírito Santo uma vez no mês ou só quando vão nos cultos, é todos os dias. Ah, Marta, mas e por quê? Porque nós somos falhos, porque nós somos fracos. Porque nós temos muitas vezes nesses momentos esse tipo de sentimentos. E a gente com esses sentimentos nós entristecemos o Espírito Santo. A palavra diz: não entristeçais o Espírito Santo. Então é com esses sentimentos. Como que eu vou entristecer o Espírito Santo? É exatamente com esses sentimentos. É exatamente com, muitas vezes, nós não ouvindo a voz dele e deixando a carne se sobressair. Olha o que a palavra diz, eu vou repetir. Porquanto a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro de modo que não conseguis fazer o que quereis. Então, eu quero muitas vezes esbofetear. Eu quero muitas vezes gritar poucas e boas na cara das pessoas. Eu quero. Eu virei robô? Não. Eu tenho ainda esses sentimentos muitas vezes? Tenho. A diferença é que o Espírito Santo dá o sinal de alerta. Cuidado! Cuidado! Controle a raiva. Controle a fala, controle o teu olhar, tenha domínio sobre os teus gestos. Cuidado, cuidado, eu posso me entristecer. E aí eu ouço e venho aqui para minha sala, como eu já contei para vocês, quantas vezes eu venho aqui dentro dessa mesma sala onde eu estou fazendo as minhas lives, me jogo no chão, boto o rosto no pó, choro, grito: Senhor, eu estou sentindo raiva. Senhor, eu estou com ódio. Senhor, olha o que me fizeram. Senhor, olha o que me disseram.
Senhor, está nas tuas mãos, mas não deixe eu sentir o que eu estou sentindo. É isso que nós temos que fazer. Hoje eu entendi que a oração do publicano é exatamente isso. Nós assumirmos os nossos sentimentos diante do papai. Até mesmo porque ele já sabe. Então é nós confessarmos essas nossas falhas. Eu estou sentindo, mas eu não quero sentir. Eu estou com vontade de fazer, mas eu não quero fazer. Me ajude. E aí o Espírito Santo nos enche e dá esse controle. Gente, eu falo por experiência própria. Mais uma vez eu digo quantas vezes aqui dentro dessa minha sala, que se a minha sala falasse, tinha muitas histórias para contar, muitos choros para contar, assim como muitos sorrisos, muitos regozijos. Mas é colocar o pó, o rosto no pó. É chorar, é desabafar com Deus. Com Deus. Tem coisas que é para Deus. Deus pode usar alguém para vir nos ajudar, nos auxiliar, sim. Mas tem coisas que é você e Deus, é eu e Deus. Eu não posso simplesmente sair para as redes sociais, desabafar com as pessoas ou falar, para outros que não vão entender e ao contrário só vão fomentar, colocar mais lenha na fogueira. É para Deus que eu tenho que dizer. Senhor, eu estou sentindo raiva. Senhor, eu estou com ódio, mas eu não quero dividir espaço no meu coração, com o Espírito Santo, com esses sentimentos, porque o seu Espírito realmente ele é santo, ele é puro, ele não merece dividir espaço com esses sentimentos ruins. Por isso, me dê o autocontrole, me dê o domínio, que eu não faça nada, que eu não diga nada, que eu entregue nas tuas mãos e confie. Que se tiver que o Senhor fazer algo, alguma coisa, será o Senhor, mas não eu com as minhas próprias mãos, não eu com as minhas próprias palavras. É assim que nós temos que fazer. Mas eu deixo claro aqui para vocês, irmãos, que muitas vezes eu sou mal compreendida mesmo assim. Porque eu já explico para vocês que a gente que tem essa incumbência de ensinar outras pessoas, e Deus nos permite até mesmo para que, se eu vou ensinar algo para alguém, eu tenho que passar por alguma coisa. Eu tenho que passar por alguma experiência para mim poder aprender e poder, com essa experiência, transmitir e ensinar para as pessoas. Só que às vezes as pessoas elas não entendem. Elas acham que são indiretas, elas acham que é para ofender fulano, que é para ofender ciclano, mas não é. São experiências que eu também, assim como vocês passam, eu também passo. Mas eu sempre digo que eu sempre tento olhar para o lado bom das coisas ruins. E por que isso? Porque eu pego esse fato que aconteceu para usar como exemplo para ensinar vocês de como proceder. Então tem coisas que o Espírito Santo até mesmo... Hoje mesmo me aconteceu algo que me chamou bastante atenção, porque geralmente as pessoas elas não têm o domínio próprio, elas não têm o autocontrole. E tudo e qualquer coisa que você posta ou escreve, elas interpretam muitas das vezes tudo errado. Porque na verdade, como eu falei, elas sempre acham que é indiretas para elas, porque a palavra, a verdade, ela confronta quem está na mentira. Então, por isso que por mais que nem seja com a pessoa, nem seja com... mas a pessoa vai pegar para si, vai achar que é indireta para si. Só que hoje, quando eu comentei algo em uma postagem, eu achei interessante que abriu uma porta ali, eu vi uma porta para eu falar sobre a Escritura. E é tão bom a gente ver quando, por mais que outras pessoas não sejam da mesma denominação religiosa, mas que haja um respeito do ser humano, de ser humano para ser humano. E a pessoa ouviu, e não respondeu com grossura aquilo que eu tinha falado. Então isso é tão bom quando as pessoas entendem. É tão bom quando a gente vê que por mais que as pessoas vai de contra aquilo que elas acreditam, elas não são mal educadas com a gente. Isso é tão bom, Ver a gente vê que a pessoa tem um domínio.
Então, por mais que muitas vezes elas estejam trilhando algumas coisas erradas, mas é o próprio Espírito Santo já gostando de certas atitudes das pessoas, que tem esse controle, que tem esse domínio. É como se o Espírito Santo dissesse, não, ela tá assim, ele tá assim, mas eu vou usar essa situação para que você ministre a verdade e traga eles também para essa verdade. Agora, como é difícil a gente ver, às vezes, muitas resistências nos corações. E de pessoas que, às vezes, falam, professam o nome do Senhor, né? Mas eles têm uma certa resistência e dizem, não, bateu, levou, comigo não é assim. Mexeu com meus filhos, nossa, mexeu comigo. E vão lá e revidam. Por isso que eu digo, né? A palavra é para ser estudada na totalidade. Porque é coisa que mexe também profundamente conosco. E Deus, Ele permite, por mais que às vezes, né, não seria da vontade dEle, mas quando não depende só da gente, depende também dos nossos familiares, e muitas das vezes, infelizmente, essa verdade, muitos deles abrem brechas. E o que acontece, né? Mas por conta disso, eles vão arcar também com as consequências. Se eles deram ouvidos para Satanás, abriram brecha, deram ouvido, não resistiram e acabaram sendo, né, enredados nas ciladas de Satanás e fizeram algo contraditório à palavra, né? Vale lembrar que eles sofrerão as consequências. Mas infelizmente, quando há amor, né, entre as famílias, não tem como nós não sofrermos juntos. Então Deus muitas vezes permite, através desses erros que os nossos, né, que a gente ama, os nossos familiares acabam cedendo para Satanás, Deus permite chegar a um ponto, até mesmo para ver, né, até que ponto nós somos realmente dignos dele e da sua palavra. Porque o que mais mexe com a gente não é quando mexe com os pais e com os filhos, com nossos pais e com os nossos filhos? É ou não é? E Jesus já citou isso como exemplo, que mais uma vez eu vou repetir para vocês aqui, porque faz parte desse domínio próprio. Ele disse assim, ó, quem ama mais pai e mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama mais filho e filha, mais do que a mim, não é digno de mim. E eu não entendia muitas das vezes, até passar por situações que eu tive que, né, optar. Ou eu obedecia a palavra e entristecia a minha filha, meu filho, meus filhos em geral, meu esposo, minha mãe, meu pai, ou, né, meus irmãos, ou, né, ou eu me posicionava do lado deles e ficava contra a palavra. Então é difícil as pessoas compreenderem isso, né? É difícil. Mas quantas vezes, mais uma vez eu vou dizer, Deus permite situações que se levantam. E ele citou exemplo dos que a nós é mais chegado. Porque assim como, né, os mais chegados podem acontecer também com outros. Mas ele usou a exemplificação dos mais que nós mais é chegado. Pai, mãe, filho, filha. E o que isso significa? Que se porventura está acontecendo algo, alguma coisa com eles, que o inimigo se levantou contra eles, nós não podemos simplesmente lutar com as nossas armas, porque, repetindo, as armas da nossa milícia não são carnais, mas são capazes de destruir fortalezas. Então não são com palavras ofendendo quem ofendeu teu pai, tua mãe, teus irmãos, não é falando palavras ofensivas para quem ofendeu teus filhos, tuas filhas, que você vai conseguir vencer. Ao contrário, você está usando as mesmas armas do inimigo. Você não está tendo controle, domínio próprio, temperança sobre os teus próprios sentimentos, deixando que os sentimentos dos teus familiares, dos teus mais próximos chegados, né, se sobressaiam da palavra de Deus, mais do que a palavra de Deus. E quem ama mais pai e mãe mais do que a mim, não é digno de mim, diz o Senhor. Quem ama mais filho e filha mais do que a mim, não é digno de mim, diz o Senhor. Então a gente passa a compreender essas questões com exatidão e toda e qualquer situação, por mais que aconteça aos nós mais chegados, pai, mãe, filhos, filhas, irmãos da igreja também, né? Que às vezes a gente se dói pelos irmãos. Quando tem amor é assim. Mas o que nós devemos fazer? Perder o controle?
ceirar, matar, decepar. Não podemos passar por cima da palavra, senão não somos dignos do Senhor e muito menos da sua palavra. Não somos dignos. E nós temos que ser, tendo esse controle, esse domínio. Vamos nos dominar, irmãos. E o domínio próprio, por isso que em outras traduções diz temperança, o domínio próprio, irmãos, abrange várias questões. Não é só os nossos sentimentos, esse é o principal, os nossos sentimentos. Mas também é sobre as nossas ações. Nossas ações, até mesmo o domínio de dominar certas coisas de nós comer, certas coisas de nós vestir, certas coisas aonde nós ir, nos dominar. Por isso que em outras traduções diz temperança, porque todo cristão cheio do Espírito Santo, ele tem esse fruto, né? Ele é temperado, ele sabe o que deve falar, ele sabe quando deve falar, ele sabe a maneira de se portar, ele sabe os sentimentos que devem ser expressos e o que devem ser contidos, ele sabe. Ele tem esse autocontrole. Por isso que também na Bíblia judaica diz o autocontrole. Então fica fácil de nós entendermos, porque às vezes as pessoas, para não obedecerem, dão a desculpa. Mas tu viu que algumas traduções diz uma coisa, outras diz outra, e a gente não sabe qual que é certo. A Bíblia foi escrita por homem, por isso que eu não obedeço. E eu vou dizer que nem eu falei hoje para uma pessoa. Foi realmente quando a pessoa disse, mas a Bíblia foi escrita por homens, mas homens inspirados por Deus. É diferente. É diferente, né? Porque muitas das vezes acreditam em livros de histórias onde diz que o homem evoluiu do macaco. Acreditam em várias coisas, mas não acreditam num livro que foram homens inspirados por Deus que escreveram. E isso eu falo, irmãos, de experiência própria. Eu não falo mais por coisas que me contaram, por coisas que me ensinaram, mas eu falo por experiência própria, porque eu procurei também eu conhecer, eu compreender. Exatamente por conta dessas questões também, porque um lia uma coisa, entendia de um jeito, outro olhava, entendia do outro. E aí um pregava de um jeito, um pregava de outro, e a gente nunca sabia. E agora? Eu vou para esse lado ou vou para aquele? Quem que está certo? Até que um dia Deus disse, faça tu a tua procura. Porque quando a palavra diz todo aquele que bate, né, recebe, não é, gente, para um só bater em nome de todos, não. É todo aquele. Então, você tem que procurar, eu tenho que procurar, e todo aquele que bate, né, a porta vai ser aberta. Todo aquele que busca, encontra. Aquele que pede, recebe. E a palavra depois conclui, hoje mesmo eu fiz um estudo com as irmãs em relação a isso. No final, Lucas, no livro de Lucas, diz, se nós, aqui seres humanos, que somos pais, mães, sabemos dar coisas boas aos filhos, quanto mais ao Pai que está no céu, nos dará o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, sim, o Espírito Santo. Nós não temos que bater para pedir dinheiro, bater para pedir prosperidade, bater, buscar para pedir a carne, o ovo frito. Não, para pedir roupa, não. Nós temos que bater, buscar para pedir o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo, mais uma vez eu vou falar, que nos guiará dentro de toda a verdade. Nos guiará dentro dessa verdade. E nos fará lembrar do que Jesus disse. Que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E que palavras procedem da boca de Deus? Né? Será que nós estamos sabendo? Será que nós estamos sabendo em relação ao amor que procede de Deus?
Será que nós temos compreendendo o gozo que procede de Deus, a paz que procede de Deus, a paciência que procede de Deus, a benignidade que procede de Deus, a bondade que procede de Deus, a fidelidade que procede de Deus, a mansidão que procede de Deus e o domínio próprio que procede de Deus? Nós estamos vivendo dessa palavra? Compreendendo essa palavra com exatidão? Por isso que, mais uma vez, vamos repetir, que tem muitos aí morrendo desnutrido e desidratado, porque é o Espírito que vivifica. Tem a palavra que diz, é o Espírito que nos dá vida, que vivifica. E se a pessoa não está sendo alimentada por esse Espírito que é santo, com essa palavra e tendo esses frutos dentro de si, está morrendo desnutrido e desidratado. É morto andando, porque às vezes come muito bem para alimentar esse corpo. Cuidam desse corpo que, nossa, como se aqui ele já fosse eterno. E esquecem do principal. Esquecem de realmente a verdadeira essência. Porque nós não somos um corpo com uma alma, mas nós somos uma alma num corpo. E nós precisamos entender isso. Caso contrário, muitos de nós estaremos nos colocando no inferno, nos destinando ao lago de fogo. E não sabemos. E às vezes são por pequenos detalhes, mas que fazem enormes diferenças nas nossas vidas. Então aprendam sobre esse domínio próprio, gente. Domínio próprio não é não ter mais sentimentos, não é mais não vir, alguma situação e você sentir raiva naquele momento. Não é você não sentir aquela vontade de falar. Não, ao contrário, você sente, mas você consegue dominar. Você consegue, controlar. Vai sentir vontade de chorar? Vai. E muito. Mas chora para Deus. Chora para Deus, porque a palavra nos diz que quando o publicano fez aquela oração, reconhecendo que ele não era digno nem de olhar para os céus, e por que, gente, por que vocês acham que ele estava fazendo aquela oração? Porque com certeza, eu posso falar isso, que ele tinha passado alguma coisa na vida dele. Ele tinha vivido alguma experiência que ele fez algo ou pensou algo que ele se sentiu impuro. Ele se sentiu indigno diante do Senhor. Até mesmo porque, pelos olhos dos outros, ele era um pecador. Porque naquela época, as pessoas, os publicanos, chamados publicanos, eram os cobradores de impostos. E eles as pessoas tinham nojo deles. As pessoas tinham nojo. E muitos deles até mesmo eram odiados porque, além de cobrar os impostos que os reis mandavam, eles ainda colocavam uma porcentagem em cima para eles. Então eles eram odiados. E de repente, esse homem era diferente, ele não colocava nada além daquilo que o rei ordenava. Mas mesmo assim ele era odiado, perseguido, de repente passou por uma situação que ele sentiu raiva, sentiu ódio. Mas o que ele foi fazer nesse momento? Orar a Deus. E disse: Senhor, eu não mereço, eu não sou digno, eu sou pecador. Então é isso que eu e você temos que fazer diante dessas situações. Não é revidar na mesma moeda, não é pagar com a mesma moeda, mas é orar para Deus e colocar essas nossas fragilidades. E Senhor, que eu aprenda através dessas situações a não me deixar dominar por esses sentimentos, porque são, irmãos, prestem atenção, são por conta exatamente desses sentimentos que as pessoas estão alojando e alimentando em seus corações, é que está vindo doenças, enfermidades na alma e doenças no corpo físico, pela raiva, pela raiz de amargura, pelo ódio, pelo ressentimento. Porque às vezes as pessoas acham mais fácil nutrir esses sentimentos dentro de si do que chegar e falar para Deus, confessar, chorar para Deus. Eles acham mais fácil até mesmo brigar com as pessoas
do que fazer o que é correto. E acabam trazendo consequências para suas próprias vidas. A tua raiva, o teu ódio alojado dentro de si, as tuas reações de brigas, de botar a boca nas pessoas, de falar mal das pessoas, isso só faz mal para você mesmo. Assim como fazia mal para mim mesmo. Quando eu revidava, quando eu pagava na mesma moeda, ou quando para humilhar, ofender, eu também falava verdades na cara daquelas pessoas, isso só fazia mal para mim mesma. Para mim mesma. Eu ficava adoecida na alma, na mente, no coração. Alojava-se coisas ruins, mas que graças a Deus, logo em seguida o Espírito Santo vinha e dizia: retira, não pensa, isso vai fazer mal para ti mesmo. E aí eu, ia pedir perdão. Mas a minha consciência ficava: poxa, que vergonha, eu sempre estou fazendo, pedindo perdão. E aí foi que também o Espírito Santo disse: pois então não faça mais. Controle-se. Aprenda com essas situações a ter o domínio sobre as tuas emoções. Tenha o autocontrole sobre os teus sentimentos. Você não é obrigada a ficar pensando nas coisas ruins que te fizeram. Você não é obrigada a ficar se martirizando com palavras mal colocadas para você. Você não é obrigado. Tenha um autocontrole sobre os teus pensamentos. Tenha um domínio próprio sobre os teus sentimentos. Você não precisa pensar nisso. Você não precisa fazer isso. Controle-se, lute. Lute com todos os dias, se possível for. Todos os dias. Porque a palavra diz, vamos repetir. Porquanto a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Mas deixa, irmãos, o espírito ter o domínio sobre a carne de vocês. Não façam o contrário. Porque pelo fato de vocês muitas vezes não compreender essa palavra, que o Espírito Santo vem e diz para vocês: não fala nada, não faz nada. E você não consegue ouvir e diz: não, eu vou fazer. E vai lá e faz. E se dá mais mal ainda. Então cuidado. Cuidado, porque a palavra diz: eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Porque muitas das vezes, a gente até pensa: não, mas eu não vou fazer, mas a carne diz: vai, faz. Não, mas eu não vou, vai, faz. E a gente vai lá e acaba enfiando os pés pelas mãos. Cuidado, gente. Porque eu duvido, irmãos, eu duvido alguém que consiga ter paz quando está brigado com alguém. Eu duvido. Eu duvido essa pessoa não pensar isso com uma dorzinha no coração. Não tem, irmãos. Porque aqui tá englobado tudo. E uns do que vem aqui, que o fruto do Espírito, o que o Espírito Santo nos concede é paz. É paz. Então você acha que se você, pular esse domínio, não controlar as suas emoções, fazer o que bem entende, você acha que você vai conseguir ter paz? Não vai. Por isso também que eu digo que a bondade, se não for acompanhada da benignidade, se transforma em maldade. Porque, eu já fiz live sobre isso. Basta vocês procurarem aí depois no YouTube que vocês vão encontrar. A bondade, se não vier acompanhada da benignidade, ela se transforma em maldade. Porque aí não vai adiantar me fazer de bonzinho para com outro e dizer: vai, se isso te faz feliz, se te botar a boca nos outros faz feliz, faz. O importante é ser feliz. Se eu disser isso para alguém, eu posso até me passar por bom para alguém. Mas eu vou estar sendo benigno? Eu vou estar ensinando o que é correto para essa pessoa? Não. Então essa minha bondade vai se transformar em maldade para com essa pessoa. Porque eu vou estar incentivando ela a fazer coisas ruins. Vocês entendem? Então tá tudo conectado. Vou usar essa expressão. Tá tudo conectado.
Sem a benignidade junto, a bondade pode se transformar em maldade. Assim como, né, se você não tem o domínio próprio, é impossível você ter paz. É impossível. Então, se você quer estar realmente... E essa paz que eu falo aqui também, irmãos, mas de repente vamos deixar para outra live, né? Que ela também é diferente da que nós imaginamos. Porque às vezes as guerras podem até continuar em nosso redor. Pode tudo estar desmoronando em nosso redor. Mas essa paz que fala aqui, ela está aqui. Você pode estar até como Jacó, quando fugiu do meio da sua casa fugiu por conta, né, para não ser morto pelo seu irmão. Mas como ele estava com aquela paz que excediu o entendimento, ele pôde, na beira do caminho, ele deitar e a cabeça dele ele colocou sobre uma pedra e mesmo assim dormiu, que chegou a sonhar. Então, às vezes as pessoas podem até fazerem coisas erradas, mas quando se arrependem e não voltam a fazer mais, elas conseguem deitar a cabeça até numa pedra e dormirem em paz. Mas uma pessoa que está com a sua consciência, com brasas em cima da sua consciência, dificilmente ela terá paz. Não vai ter, vai sempre ter algo aqui remoendo. Então, por isso que eu digo, controle as suas emoções. Controle, tenha domínio sobre as suas ações. Não saia por aí fazendo o que bem entende para que não te venham consequências que você não gostaria de sentir, que você não gostaria de levar consigo. Então, tenha o domínio próprio. Seja temperado. Tenha o autocontrole, que vocês verão quantas coisas mais Deus fará por você. Deus fará por nós. Porque eu tenho vivido a paz que excede o entendimento. Momentos conflitantes vêm, mas todos esses momentos eu uso para aprender. Eu tiro como aprendizado. No começo é difícil, irmãos. No começo, às vezes, vocês não entendem. Porque no começo, às vezes, algumas situações vocês revidam. Depois, no outro momento, você já sabe, né, como falar. Daqui um pouco já vem outra, você vai aprendendo mais ainda. É um aprendizado constante. Por isso que Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Mas a gente tem que aprender com essas aflições. A gente tem que aprender que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Nós temos que aprender que as nossas armas não são carnais, mas são capazes de destruir fortalezas. E viva uma vida, irmãos, tão temperados, que tudo e qualquer coisa que o inimigo fizer ou usar pessoas contra vocês, situações ou pessoas contra vocês, outras não acreditarão, porque saberão da tua índole, do teu caráter como cristão, de como tu é temperado, de como tu é dominado, tem o domínio próprio, como tu tem o autocontrole. Aí de cara o inimigo já vai ser desmascarado sem você precisar falar e provar nada para ninguém. Então viva essa vida controlada, viva essa vida temperada, viva essa vida com moderação, que você verá que todo e qualquer intento e levante de Satanás, as pessoas que te conhecem não acreditarão, porque te conhecem muito bem. E não é muitas vezes com muitas palavras, te conhecem só o teu caminhar, te conhecem o teu proceder. Então não vai ser com muitas palavras, irmãos, muitas vezes. Mais uma vez, né, o domínio. Sente vontade de falar, se explicar, mas não precisa. O próprio Espírito Santo, né? Nós somos carta aberta de Cristo. Por isso que nós não precisamos mais, né, cartas que nos recomendem e digam, a Marta é assim, não precisa. As pessoas mesmo verão. Nós somos a carta aberta de Cristo. Exemplo a ser seguido. Assim como Paulo também disse, né?
Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Não imitam pessoas aí, condutas erradas. Ah, porque a fulana fez, porque o ciclano fez, eu também vou fazer, eu também vou falar. Não faça isso, vocês estão seguindo péssimos exemplos de pessoas que não leem, não estudam a Bíblia. E por isso que eu digo, irmãos, estão abrindo brechas aí para Satanás agir em mais coisas ainda. Porque é na perca, irmãos, de um só. Basta vocês perderem um só desse fruto que o Espírito nos dá. Que eu exemplifiquei para vocês, procurem no YouTube. De uma romã. E dentro, se abrir aquela romã, até mesmo quando ela está bem madura, ela mesma se abre por conta, racha, e aparece os frutinhos, as sementinhas que estão dentro. É exatamente isso que o Espírito Santo faz com os nossos corações, os nossos sentimentos. Deixando claro aqui para vocês entenderem bem, que até para nós aqui, nós usamos essa expressão, para expressar os sentimentos, a gente usa o coração, né? Ao nosso coração. Mas a gente sabe que o coração não armazena nada. O coração é um músculo que só bombeia o sangue. Mas a gente usa o coração para expressar os nossos sentimentos. Mas é o que está alojado aqui. E é interessante que para Deus é diferente. Deus usa muitas das vezes para expressar o mais profundo dos sentimentos, o intestino. Até mesmo os rins. Porque até mesmo eu estava analisando ontem que os intestinos, até mesmo para a medicina, diz que o intestino é o nosso segundo cérebro. Então, por isso que para Deus, né, o mais profundo dos nossos sentimentos é expressado pelo intestino, as nossas entranhas. Então, não deixe nada enraizar nas entranhas de vocês. Não deixe nada de ruim enraizar nas entranhas de vocês. E olha só, que interessante. Não queria que essa live ficasse muito grande hoje, mas vou ter que falar. Até mesmo para a medicina, que dizem que o nosso segundo cérebro é o intestino, porque tudo que nós, até mesmo nos alimentarmos, o nosso corpo aqui, vai prejudicar, e muitas doenças são porque tem coisas armazenadas no intestino. É o intestino que está absorvendo muitas coisas. E se ali está ruim, se o intestino está ruim, todo nós está ruim. É interessante isso, né? E realmente, os sentimentos também podemos comparar com esse nosso segundo cérebro, que está lá no mais profundo, que muitas vezes as pessoas não veem, mas Deus está vendo. Deus está vendo o que está nas nossas entranhas. Deus está sondando. E é preciso retirar, extirpar isso para fora. E para isso é só esse alimento aqui. Porque para limpar o nosso intestino do nosso corpo físico, tem-se várias receitas de alimentos. Mas para limpar o que tem no nosso segundo cérebro, nas nossas entranhas em relação aos sentimentos, é só esse alimento aqui. É aquilo que o Espírito nos concede. O fruto que o Espírito nos concede. É só Ele para fazer essa limpeza. Com amor, com gozo, paz, fidelidade, benignidade, bondade, paciência, domínio próprio. Isso tudo faz uma limpeza no nosso ser. E a paz que excede todo o entendimento está conosco daí todos os dias. Coisa linda, irmãos. Então, se vocês conseguiram captar a essência do domínio próprio e o que ele pode trazer para as nossas vidas, não deixem mais a carne de vocês lutar contra o que o Espírito está colocando, muitas vezes tentando colocar no nosso espírito, e a gente não quer obedecer. Cuidado. Deixe tudo aquilo que o Espírito Santo está vindo e fazendo você lembrar que é pecado, que é errado, né? Porque ele que vai guiar dentro da verdade, vai nos dar o domínio sobre os sentimentos.
Aí o teu espírito, né, através do Espírito Santo, vai vencer as vontades da carne. Vai vencer. Irmãos, olha só, deixa eu ver se eu acho aqui novamente ligeirinho. Eu preciso ler aqui para vocês, que diz assim, ó. Deixa eu achar rapidinho aqui, que eu já tinha fechado. Gálatas, diz aqui, ó. Eu vou ler tudo, irmãos. Porquanto a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro de modo que não conseguis fazer o que quereis. Contudo, se sois guiado pelo espírito, já não estáis subjugados pela lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatrias e feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes. Os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Não sou eu que estou dizendo, é uma palavra. Ah, mas foi escrito por homens inspirados por Deus. Entretanto, o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Você pode ter, né, paz o quanto quiser. Você pode ter paciência como quiser. Não tem limite. Usa isso, né? Não tem lei dizendo, ó, é só meio quilo de paciência, meio quilo de gozo. Não existe lei para essas coisas. Os que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos, né? Que eu falei ali, ódio, raiva, ira, inveja, dissensões, facções, intrigas, né? Embriaguez, discórdia. Então, quem pertence a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sobre a direção do Espírito. Nós temos sob a direção dele. Então, se ele diz não faça, não faz. Não fale, não fala. Controle-se, controle-se, que você tem ele. Não nos tornemos arrogantes, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Então, a palavra é clara, irmãos. A palavra é clara. Por isso que muitos não conseguem o chamado êxito espiritual e muito menos material. Porque se o teu espiritual está em decadência, dificilmente o teu material vai acompanhar. Eu sei que tem-se exceções que muitas pessoas dizem assim, ó, ah, mas o fulano lá faz um monte de coisa ruim e está conseguindo prosperidade. Não se esqueçam que se ele trabalhou, ele vai ter. Ah, mas tem muitos que roubam. Se roubam, a palavra diz assim, ó, que todo aquele que, né, juntar riquezas por meios ilícitos, injustos, eles vão pagar. Eles vão pagar, vai chegar o dia deles. Por isso que a palavra diz que Deus é longânimo. Porque muitas vezes não acontece na hora ali para eles, porque Deus está dando tempo deles se arrependerem. Deus fez sair o sol sobre os justos e injustos, a palavra diz isso. Então, se ele quer ser longânimo com eles, ele vai ser, ele será. Porque ele dá oportunidade a todos de arrependimento. Para mim, ou para o mais vil pecador, pelo ganancioso, pelo injusto, Mas a palavra também deixa claro que se não se arrependerem, né, chegará o dia do juízo. Vai chegar o dia do juízo. Então, gente, não se detenham também com essas coisas. Ah, parece que o fulano faz coisa errada e está sendo mais feliz do que eu. Não se detenham nisso. Não se detenham. Porque é o tempo que Deus está dando para eles se converterem.
Mas se eles não fizerem as coisas certas, realmente eles serão só felizes aqui, porque depois estão condenando a alma deles ao inferno. Então, cuidado, tá? Pensem em vocês, o que vocês têm que fazer e da forma que vocês têm que proceder, que até com mesmo o exemplo de vida de vocês testifique e glorifique a Cristo, que muitos outros queiram aceitar esse mesmo Deus e obedecer essa mesma palavra, porque estarão vendo diferença entre o que serve a Deus e não serve. Amém? Então eu já quero fazer uma oração aqui para vocês, para que Deus nos ajude, né? E eu vou orar dessa forma, irmãos. Senhor meu Deus, meu Pai que estás no céu, nesse momento, Pai, coloco mais uma vez diante de Ti essa meditação da palavra, essa reflexão da palavra, mais uma vez, que é muito profunda e realmente nós precisamos, Senhor. Eu Te agradeço. E Pai, que todas as pessoas que ouviram ou ainda vão ouvir essa live, que elas possam compreender e que a partir de hoje elas possam ter, né, o controle sobre suas ações, o autocontrole sobre as suas emoções e ser realmente cristãos temperados, pessoas temperadas, pessoas que com o seu proceder, com o seu estilo de vida possam ser cartas abertas a outras pessoas e elas testificando do teu amor e misericórdia para com elas, que foram transformadas verdadeiramente. Pai, eu te coloco essas pessoas nas tuas mãos, que muitas vezes as pessoas dizem, mas eu nasci assim, eu vou continuar assim, tenho chamado síndrome de Gabriela. Mas Pai, que caia agora por terra todos esses pensamentos, e que a pessoa agora saiba colocar em prática a tua palavra, dominando os seus ímpetos, não pagando o mal com o mal, mas vencendo o mal com o bem, fazendo as coisas certas diante da tua face, porque nada fica em oculto aos teus olhos. Por mais que muitas vezes, até mesmo nos nossos pensamentos, a gente possa desejar, almejar algo contra alguém, mas o Senhor está sondando. E isso eu sei que só traz consequências ruins para nós mesmos, porque esse tipo de pensamento, de sentimento entristece o teu Espírito Santo. Por isso eu lhe peço, Pai, dê-nos esse controle, através do teu Espírito que é santo, que a gente possa ouvir a voz dele bradando em nossos corações e a gente não arrastar esses sentimentos por longos dias, por longas horas, mas que saibamos, Pai, orar como publicano, depositar aos teus pés o quanto pecadores e miseráveis somos, que não somos dignos muitas vezes de olhar nem sequer aos céus. Mas Pai, encha-nos dessa paz que excede todo o entendimento, quando confessamos essas nossas fragilidades e falhas. E encha-nos, Pai, ainda mais e mais de todo o fruto que o teu Espírito nos concede. Que através desses fatos e até mesmo pelo fato de confessarmos a Ti, que naquele momento sentimos esses sentimentos que não queremos alojados em nossos corações. Mas que a partir desse momento da confissão, nós saiamos, Pai, justificados diante da Tua presença, para que as pessoas tenham paz, para que sintam paz, para que busquem a paz com todos e a santificação, que sem a qual ninguém verá a Ti. Por isso eu lhe peço, Pai, coloque, Pai, as Tuas mãos poderosas sobre cada um deles. E onde há nos lares, Pai, de alguém que precise dessa libertação, desses seus ímpetos, dessa sua forma arrogante de viver, dessa forma impulsiva de ser, dê a libertação, que haja a libertação, que haja a transformação dessa vida de dentro para fora, porque se os olhos das pessoas forem luz, todo o corpo será luz, mas se os olhos forem maus, quão terrível trevas é o seu corpo todo. Mas Pai, que essa luz hoje entre dentro delas e irradie-as de dentro para fora, purificando
tudo e qualquer canto, o mais profundo dos seus sentimentos, alojado nas entranhas. Purifique, Pai. Liberte, Pai. Eu lhe peço, Senhor. E desde já lhe agradeço. Então eu termino dizendo que haja cura, que haja transformação, que haja libertação dessas almas, de dentro para fora. Em nome de Jesus Cristo, te entrego essa oração, crendo que o Senhor está me ouvindo. E já te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Então, irmãos, não fiquem só com as minhas palavras, estudem a palavra, ruminem essa palavra, fiquem, com ela ali dentro assim, e cada vez que vier alguma situação para vocês, que vocês ficam com raiva, que vocês ficam com ódio, que vocês ficam, loucos para pecar, deixe a palavra falar com vocês e tenham o domínio sobre esses sentimentos ruins. Não entristeçam mais o Espírito Santo, não extinguem mais ele com esse modo de vida de vocês tão errôneo, tão feio, e que traz consequências não para as pessoas muitas vezes que vocês ficam alojando esses sentimentos, mas para vocês mesmos. É para vocês mesmos que vocês estão trazendo coisas ruins. Porque às vezes as pessoas que fazem o mal para vocês, que deixam ser usadas para os inimigos, elas nem pensam mais naquilo que fizeram para vocês. O inimigo é tão cauterizador de mente que ele faz isso com elas. Então elas não estão nem aí. Agora, é vocês que muitas vezes são os mais prejudicados de ficar alimentando esses sentimentos negativos, contrários no coração. Então libertem-se disso. Libertem-se. Façam a diferença enquanto é tempo. Tenham, mais uma vez, eu concluo dizendo, tenham o domínio próprio sobre o que pensam, sobre o que olham, sobre o que falam. E isso vai repercutir não só no interior, mas em todo o corpo e emoções de vocês. Amém? Então, entrego essas palavras no nome santo e poderoso de Jesus Cristo.